Lição 3. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Textuário. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos, capítulo 3, verso 12. Verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 3, versos 11 ao 19. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Comentário. Introdução. Esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Tópico 1. A igreja que prega as Escrituras. Ponto 1. As Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos, capítulo 3, versos 11 ao 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio, capítulo 18, versos do 15 ao 19, no versículo 23, e Gênesis 22, no versículo 18, no versículo 25. Há também uma conexão com os Salmos 22, nos versos 1 ao 31, no versículo 18, e a Daniel, no capítulo 9, versículo 26. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. Atos capítulo 3, verso 13. Da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Ponto 2. As Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. João capítulo 5, verso 39. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Atos capítulo 3, verso 18. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e a sua morte
não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Ponto 3. As Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. Atos 3, verso 19. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoel, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também uma mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Tópico 2. A igreja que prega no poder do Espírito. Ponto 1. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos no capítulo 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos na passagem, e Pedro com João fitando os olhos nele, Atos 3, verso 4. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Ponto 2. Fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Atos capítulo 14, verso 9. Da mesma forma, aparece em Atos no capítulo 13, verso 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo, retomando o episódio de Pedro. Isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e a unção do Espírito Santo. Ponto 3. O Espírito glorificará a Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. João, capítulo 16, verso 14. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa, em Atos, capítulo 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3, verso 12. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Tópico 3. A igreja que prega a esperança vindoura. Ponto 1. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Atos 2, verso 40. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Atos 3, verso 17. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, verso 5. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Ponto 2. A promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, verso 19. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus
o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Conclusão. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis à exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas escrituras.